Olá, pessoal. Uma pergunta rápida aqui sobre o Tesouro IPCA Renda, o Tesouro Renda Mais. Estão chegando aos 60, a Neuma mandou pra gente. E mantendo as alocações IPCA 29, 32 com juros e 35. Comecei a alocar no Renda Mais 2030 agora. Estou insegura quanto a ele. Não sei se continuo alocando. O que vocês acham? Se o Natan puder dar uma opinião, será ótimo. Agradeço muito, ok, muito obrigado, Neuma. Claro que a gente não pode recomendar, tá? Mas eu vou dar aqui a minha opinião. Denises mandou, por que no IPCA 40 ou até o 55 no lugar do 32? Praticamente o mesmo preço, vai receber cupons por mais tempo. É verdade. O Renda Mais também não despertou muito o meu interesse. Olha aí que interessante. Interessantes as opiniões. Bom, assim, ó, vamos lá. A gente está estudando ainda bastante o Renda Mais para tentar entender, porque eu acredito, pessoal, que a gente entra bem no investimento quando a gente sabe não, né? A gente tem uma ideia, né, de como é que o título pode se comportar nos diversos cenários futuros e como é que eu vou estar nesses cenários futuros e qual vai ser a minha decisão impactado pelo que acontecer com o título. Eu acho que, tendo esse conhecimento, a gente fica mais tranquilo. Agora, é claro, eu entendo a Neuma porque esses títulos eles se valorizaram demais e muito rápido, muito rápido. Essa queda de 6,5% para 6% fez alguns títulos pularem mais de 25% no preço unitário, o que é uma pancada realmente, né? Então, vamos lá, eu vou dar aqui algumas perguntas que podem ser um guia bastante útil para as pessoas que estão pensando no Renda Mais. Eu acho que a primeira e mais importante decisão é o seguinte: você realmente vai direcionar essa parte dos seus investimentos para gastar? Esse é o ponto. Se essa pergunta é sim, continue investindo. Tá? Segundo ponto, você sabe, você já entendeu que chegando na fase de fruição, em que você está recebendo a renda, tá? Mais uma vez, essa pergunta bate toda hora no canal. A renda não sofre marcação a mercado, mas o restante que está lá sofre, e muito, e muita marcação, diga-se de passagem. Tá. Se você tem a noção perfeita disso, você entende isso perfeitamente, tá? Que você está submetido a uma marcação a mercado intensa nesse título, porque, por exemplo, na data do primeiro pagamento, você ainda tem mensalidades, digamos assim, valores a receber para 20 anos. Então isso aí é uma marcação intensa. Intensa, porque é muito prazo ainda. Isso quando começar a receber. Vejam que é um título muito especial. Tá. Respondeu sim a essa pergunta também. Vamos à outra. Você vai continuar aportando todo santo mês? Sim, por que eu estou colocando dessa maneira? Porque essa maneira, pessoal, é a única que eu acredito que dê para investir no Renda Mais de fato. Tá? Porque qual é um ativo que oscila demais, tá? Que oscila demais, tá? O que a gente tem que ver? Assim, quanto mais ele oscila, quanto mais ele responde na marcação a mercado, mais complicado é o aporte concentrado, mais complicado é aquele aportei e esqueci, mais complicado isso fica. Por quê? Porque ele oscila muito, né? Então vai te deixar ali numa certa angústia, né? E especialmente porque ficou mais caro, né? Mas eu diria o seguinte, tá? O Renda Mais 2030, isso eu acho que faz umas 2 semanas que eu mostrei no canal, ele teve uma valorização neste ano de 2023 muito parecida com a do Tesouro IPCA Principal 45. Só que ele não tem o prazo do 45, porque ele começa a pagar em 2030 e termina em 49. Então, quer dizer, ele já teria pago 75%
das parcelas em 45 e ainda vai ter 5 anos rendendo, né? E começa a pagar 15 anos antes do vencimento do 45, né? Então, quer dizer, ele é bem híbrido, né? Mas o comportamento de preço foi parecido. Foi parecido esse ano de 23 até agora, tá? Então, assim, ó, se a pessoa se sente bem pela questão de preço, eu sei que você não citou o 45 aqui na lista, mas se você se sente bem em termos de preço comprando o 45 em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a pergunta é, por que você não se sentiria bem comprando o 30, o Renda Mais 2030, todos esses meses? Porque é o único jeito, pessoal. É o único jeito da gente não ser pego com uma alocação ruim, né? Porque, por exemplo, quando ele abriu com taxas de 6,38, 6,40, né, quem aportou forte ali, por enquanto, está se dando bem. Agora que ele está menos de 6%, que ele está 5,91, 5,93, a pessoa pega e faz um aporte forte, e vamos dizer que a coisa volte a piorar no cenário macroeconômico brasileiro ou mundial, e as taxas voltem para 6,5%, ele vai dar uma pancada de marcação ao mercado a moda do IPCA 45, né? Então, qual é o único jeito de se defender? É fracionar o máximo possível os aportes. Ou seja, não deixar de investir. Porque você não precisa, assim, fracionar, de pegar o seu aporte mensal e dividir em 8 parcelas e investir 2 vezes toda semana. Não precisa isso, tá? Mas quando é que você compromete a coisa? Quando para de investir, tá? De novo, tá? Não vamos ser radicais, não vamos ser 880. Não investir um mês e tal, uma coisa assim, também não é problema, né? Mas assim, você tem que ter uma constância nesse título, eu acho, tá? Por quê? Porque ele está se comportando, o 30, né? O 35, parecido também, em termos de marcação a mercado, com o 45. E aí, quando fica caro mesmo. E aí, o único jeito, como a gente não vai adivinhar isso, mas a gente sabe que o título é muito arisco na marcação a mercado, o único jeito é investir sempre, tá? E não deixar de fazer um aporte regular e constante. Porque esse é o único jeito em que você vai diminuir um pouco o risco de não conseguir adivinhar a taxa. Que eu não consigo. Alguém aqui consegue? Alguém aqui conseguiu adivinhar que no lançamento ele ia ser excelente para agora? Mas, de novo, quem que vai aproveitar alguma valorização que ele teve agora? Ninguém, né? Porque a gente quer a renda com esse título. Então, recapitulando, você quer mesmo transformar esse investimento em renda e gastar esse patrimônio? Essa é a pergunta. Segunda pergunta, você vai ter estabilidade na renda, mas para resgate antecipado vai ser marcação a mercado forte, até quando receber as rendas. Por quê? Porque no primeiro recebimento de renda você ainda vai ter coisa para vencer em 20 anos, ou próximo disso. É muita coisa. Tá? E em terceiro, tem condições de alocar sempre? Ou em um ano de 12 meses, você... Claro, né, Nathan? Nenhum outro ano tem menos do que isso ou mais. Mas nos 12 meses do ano, você vai alocar pelo menos... Você vai aportar nele durante uns 9, 10 ou 11 ou os 12 meses? Eu acho que se der sim para essas 3 perguntas, continua investindo e espera chegar 2030. E continua investindo até lá. Continua investindo até lá, que vai dar bom, porque ele vai acumular muito e vai continuar acumulando durante a fase de pagamento, as prestações a vencer. E isso é muito forte nesse título, tá? É um investimento e tanto. Só que a gente ainda tem 7 anos, né? Para o primeiro pagamento. Ainda demora um pouquinho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.